Oi pessoal, boa noite, desculpa o atraso, a gente teve algum probleminha técnico aqui, mas vamos começar, né? Tô aqui. Para quem está assistindo a live pela primeira vez, eu vou me apresentar, né? Eu sou Samantha Aride, sou fundadora de uma empresa que chama Koiné, Ética Social e Cultura Organizacional. E a ideia dessas lives é justamente refletir sobre a sociedade, antes, agora e depois. E são 4 lives, cada live tem um tema. O tema dessa live é sobre família, escola, amizades e tradições. Então, para quem não estava aqui na outra live, eu queria só explicar rapidamente como que a gente segue o raciocínio por aqui. Então, a ética social, que é o estudo, né, que estuda a nossa sociabilidade, vai ser a base de todas essas reflexões que eu vou fazer com vocês. Na verdade é um convite a que vocês reflitam. Eu vou dar aqui algumas bases, eu vou lançar algumas perguntas. Quem entrou no meu Insta ontem e hoje viu que eu deixei aí 2 teasers pra gente já ir pensando antes sobre o que eu vou falar hoje. E a ética em si mesma, ela estuda qual é o melhor bem para o homem, né? Como que eu me comporto de forma que eu alcance o bem que é próprio do homem, que não é qualquer bem, é um bem que é próprio do homem. E a ética social estuda a nossa sociabilidade, né? Como que a gente se relaciona com outras pessoas que estão aí ao nosso entorno. Então, na primeira live, na segunda-feira, a gente pensou um pouco, refletiu sobre os deveres e os direitos, que eu vou explicar brevemente aqui. E hoje a gente vai falar do bem comum e vai falar da comunidade de amizade, que é o primeiro círculo dentro de uma sociedade, que abrange a família, a escola, as tradições, os amigos. Depois tem um anel maior, que a gente vai falar na próxima live, que é a sociedade do trabalho, e um círculo maior ainda, que é sobre a sociedade política. Então, bom, falando rapidamente sobre os deveres e os direitos, só para a gente pegar a linha de raciocínio, e quem não estava aqui na semana passada já dá uma engrenada, tá? Talvez fique com um pouco de dúvida e tal, mas ao longo eu acho que eu vou repetir alguns conceitos e vai clareando. Os deveres estão na frente dos direitos, né? A base do direito que a gente tem de algo, seja o que for, é fundamentada pelo dever que outros têm com relação a mim. E os deveres, por sua vez, estão baseados na dignidade humana, né? O conceito de dignidade humana eu expliquei um pouco, né, na segunda-feira. Então o fato da gente ter afetos, inteligência, vontade e especialmente a liberdade, que é algo que a gente toca bastante ao longo dessas lives, porque para nós é fundamental, nos dá uma dignidade natural. A dignidade que a gente tem não é dada por ninguém, né? Não é dada pela ONU, né, nos direitos humanos, ou porque alguém disse, não. A gente tem naturalmente, a gente nasce com essa dignidade humana, né, que é uma dignidade superior a todas as outras criaturas, né, que existem na Terra, né, vamos dizer, as criaturas que são de natureza não humana, né? Tem a sua função, a gente tem que cuidar, como eu falava, da casa comum, né, mas a nossa dignidade é superior, né, a isso, por conta de tudo isso que a gente tem, né? Que no fundo são os nossos talentos, e somos nós que vamos fazer com que essa casa comum cresça, progrida e que seja uma casa habitável para todos os seres humanos que estão nela, né? Então essa é a dignidade humana. Com base nisso, surgem os deveres, né? Eu não sou uma pessoa sozinha no mundo, eu convivo com outras pessoas, eu estou em relação constante com outras pessoas e pela minha própria natureza humana eu preciso desse relacionamento para crescer como pessoa, para aprimorar minha personalidade, para crescer em autoconhecimento. Eu não sou assim, não sou uma ilha isolada, né? Os outros precisam de mim e eu preciso dos outros. Então a visão da filosofia personalista, que é a filosofia que eu sigo para fazer todos esses raciocínios, é respeitar e promover o valor de pessoa do outro. Então é uma atitude de serviço. Eu falava na segunda-feira que eu tenho o dever
de fazer o bem à pessoa que está do meu lado, né? Então, o meu bem, eu só vou alcançar a vida boa, como diz Aristóteles, né, a felicidade, se eu me preocupar com o bem do outro, né? O meu bem é fazer o seu bem, servindo os outros, tendo esse olhar de respeito, de promover o valor de pessoa dos outros. Esse é o caminho da minha felicidade, e não ao contrário, né? Pensando em mim mesmo, sei lá, né? Resolvendo os meus problemas, eu vou ser feliz. Não, eu não vou ser feliz, né? Eu preciso ser feliz com o outro, eu não consigo ser feliz sozinho. E da mesma forma, o bem do outro é fazer o meu bem, né? Então eu tenho um direito porque outra pessoa tem um dever. Então a base dos direitos que eu tenho, mesmo da Carta dos Direitos Humanos da ONU, né, todos aqueles direitos só são plausíveis, só são direitos de fato porque outras pessoas ou outros atores da sociedade têm um dever com relação a mim. Se não tem esse dever de base, que por sua vez está apoiado na dignidade humana, os direitos ficam vazios, que é o que acontece muitas vezes, infelizmente, na nossa sociedade hoje. Estou muito preocupada com os meus direitos, mas eu não estou preocupada com o bem que eu devo a outros, né? Com as minhas... numa relação, qual é o meu papel, qual é a minha atitude de serviço. Hoje em dia isso tá se perdendo, né? E é uma pena, porque aí o direito fica, não sei, são os meus interesses, né? Estou interessado em, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não tem uma base real, né? Enquanto é uma contrapartida do dever de outro ou do meu próprio dever. Então, o meu bem é fazer o seu bem, o seu bem é fazer o meu bem. Então, com base nisso é onde a gente vai construir toda o nosso raciocínio. Isso é muito importante. Eu queria apenas resgatar 2 assuntos. Um que eu não falei e que eu acho importante, mas é uma frase única e eu ponho aqui para vocês pensarem, né? Quando a gente pensa na dignidade humana, que todos, sem exceção, têm dignidade humana, não existe uma pessoa humana que não tenha dignidade humana. Não existe, né? Ela nasce e enquanto pessoa, né, enquanto biologicamente formado, né, como um ser humano que tem uma personalidade humana, né, ela tem uma dignidade humana que nunca vai sair dela. Por mais que ela faça besteira, ela sempre vai ter essa dignidade humana. Então, um ponto para pensar, né? Nesse sentido da dignidade humana, o preconceito ele é irracional. Ele não tem uma racionalidade ética, né? Não é um comportamento ético, né? Não é um comportamento que tem uma razão de ser, né? Ele pode ser uma reação, pode ser uma primeira reação minha, né? Diante de alguma situação que me pega desprevenida, ou que eu não gosto, ou de uma pessoa, o que for. Mas a minha segunda reação tem que ser a partir dessa reflexão, de que as pessoas têm a sua dignidade humana, independente das suas opções e da sua vida, ou da sua raça, ou o que for, né? A gente tem que procurar sempre voltar a essa ideia da dignidade humana, né? Então o preconceito ele não tem, ele é irracional, embora é uma coisa que a gente possa sentir, porque a gente tem, né, preconceito com qualquer coisa, tá? Não estou falando das coisas mais prementes que estão aí na mídia, mas de qualquer coisa, de qualquer pessoa que está do nosso lado, que trabalha com a gente tem lá uma crítica com relação a ela, isso é um preconceito, né? Então isso a gente tem que ter sempre uma segunda reação que é mais reflexiva e mais profunda. Um outro ponto que eu queria ressaltar foi de uma pergunta que foi feita pela Eleni na segunda-feira, e ela perguntava, quando eu falava da dignidade humana, se uma pessoa drogada tem essa dignidade, ou que se pelo fato dela ser drogada, ela não tem essa dignidade. Apesar de falar desse ponto dos drogados, eu acho que eu queria pegar isso para explicar qual é a diferença entre dignidade humana e a humanidade inerente que a gente tem, né? A dignidade humana a gente nunca perde, né? A gente pode fazer a maior besteira e a gente não vai perder nunca. Agora, quando a gente não escolhe bem, né? A gente usa mal a nossa liberdade e escolhe coisas que não são próprias do ser humano, eu vou perdendo humanidade. Eu vou deixando de ser um ser humano e vou perdendo e dependendo, né, da distância que tem, da quantidade de coisas que eu fui optando e que não são
próprias do ser humano, eu vou perdendo a humanidade, eu vou me assemelhando a mais um animal do que uma pessoa, né? Porque eu começo a fazer escolhas que são eticamente irracionais, que não estão de acordo com a pessoa humana, que não favorece a natureza humana. Agora, qualquer pessoa, por mais perdida que esteja, ela sempre pode voltar atrás e se autodeterminar para o bem. Isso é muito importante, não tem ninguém que está perdido, né? Eu pensava agora, eles, na situação atual, né, tinha um líder do PCC que estava preso, prenderam um outro que estava foragido. Decidiram colocar os dois em prisão domiciliar por causa do Covid e, evidentemente, eles quebraram a tornozeleira e fugiram, né? Então, são pessoas que estão por aí, bandidos, soltos na sociedade, ameaçando a nossa segurança e a nossa paz, né? E são pessoas que já cometeram crimes variados e muitos, né? A gente pode pensar, está perdido, né? Não está perdido. Essa pessoa, ela pode voltar atrás e ela pode se autodeterminar para o bem. Embora, quanto mais vezes a gente escolhe o que não é próprio do ser humano, quanto pior a gente usa a nossa liberdade, mais a gente vai ficando fixa naquele mal. É mais difícil voltar. Mas isso não quer dizer que a pessoa deixou de ser humana, que não tem jeito, né? Quer dizer, a única coisa que não tem jeito é a morte, né? O resto, tudo, né? Todo mundo pode voltar e se autodeterminar para o bem. Bom, então esse foi o preâmbulo. Eu queria lembrar, porque isso é importante para a nossa discussão hoje, sobre o individualismo, para quem não estava na segunda-feira. Então, o individualismo é algo que está aí já faz vários anos, décadas, para falar a verdade, né? E o que o individualismo faz é que cada um pense na sua própria vida em primeiro lugar, né? E se feche, né? Se feche nisso, né? Uma pessoa que vive só para si, né? Então, é uma forma de viver egoísta. E isso tem umas implicações na nossa sociedade e foi aguçado agora pela pandemia, pelo coronavírus, né? Não é a tecnologia que fez a gente ficar individualista. A tecnologia, ela simplesmente reforçou isso e piorou. O individualismo é algo que já está vindo há várias décadas, né? O individualismo é o oposto ao que a gente é, né? Nós somos sempre um ser em relação com. Essa é a nossa natureza. É assim que a gente foi criado, né? O individualismo é o oposto, né? Eu posso estar com muitas pessoas, outra coisa é me relacionar com elas da maneira devida. O meu bem é fazer o seu bem, né? Isso é o oposto do individualismo. Bom, feitas essas considerações, vamos entrar no bem comum, tá? Bom, o princípio do bem comum é muito simples, porque a própria palavra já diz, né? Quer dizer, o meu bem pessoal, ele está sempre relacionado ao bem comum, né? Ao bem da sociedade como um todo, ou de pequenas sociedades, né? Da família, né? Seja do tamanho que for, seja qual sociedade for, né? Meu bem está sempre relacionado com esse bem comum. O bem comum, né? É essa série de condições que existem nas distintas sociedades para que cada grupo, né, e também os membros dentro desse grupo cheguem à maior perfeição possível, né? Cheguem à plenitude de vida, cheguem à vida boa, à felicidade, né? Então, o bem comum, ele proporciona essas condições, né? Quando existe isso, né, quando existe essa busca do bem comum nos distintos grupos e na sociedade como um todo, a gente tem sociedades que são virtuosas, né? São sociedades que, por serem virtuosas, elas progridem, não só em progresso, que eu digo material, mas progresso enquanto pessoas. Uma coisa está ligada à outra, né? Uma sociedade virtuosa é uma sociedade que vai se preocupar pelo bem do outro, e isso tem todas as consequências, né? Mas para isso, os distintos grupos têm que buscar esse bem comum da melhor maneira possível, né? A virtude própria do bem comum é a prudência, né?
A prudência, ela julga o que é melhor em cada momento, né? É ela que faz com que a gente tenha ponderação, né? A prudência é ela que nos dá esse discernimento. O que eu tenho que fazer agora? Por quê? Porque a nossa vida não é ou preto ou branco. Podem ter algumas situações assim, mas a maior parte das nossas escolhas, elas têm vários caminhos, né? Várias cores. Então, a prudência é muito importante para isso, né? Que eu leve em conta as circunstâncias das pessoas que estão envolvidas e eu tome a minha decisão, né? A prudência é a virtude da tomada de decisão, né? Se eu reflito, se eu considero todos os aspectos que são possíveis de ser considerados, né? A possibilidade de eu decidir bem, né, é maior. E a prudência, ela é para todas as autoridades, né? Quando eu falo autoridade, eu não estou falando só da autoridade política, né, dos governos, dos governantes, né? Cada sociedade tem a sua autoridade, né? Na família você tem os pais, na escola você tem os professores, né? Nas tradições você tem outros líderes, nas empresas você tem líderes, né? Todas as pessoas estão constituídas em autoridade, né? Então essas pessoas que vão na frente, né, que tem pessoas sob o seu cuidado, é a pessoa que tem que se exercitar mais na virtude da prudência, para que possa ser possível esse bem comum desse grupo que depende dele, né? Bom, o bem comum, ele supõe três coisas, né? Primeiro, a respeito à pessoa enquanto tal, né? Direitos que são inalienáveis, né? E que você não pode passar por cima desses direitos, né? Porque são próprios da pessoa humana. Isso você tem que defender, né? Defender a liberdade, né, das pessoas que compõem aquele grupo, né? Que as pessoas possam decidir, né, como elas vão buscar aquele bem, né? A gente já falou da liberdade, não é a liberdade restrita, então eu tenho que deixar rolar. Não. Existem sempre parâmetros, né? Bom senso e prudência. Mas eu não posso acabar ou diminuir com a liberdade de outras pessoas, porque isso vai dificultar a busca do bem comum, né? Onde todos têm os seus deveres e os seus direitos, né? Um segundo aspecto é o bem-estar social, né? O bem comum, uma das coisas que ele tem que buscar, né, é o bem-estar social, o mínimo imprescindível para que a pessoa possa empreender a busca pela vida boa, né? Pela sua felicidade. Se a pessoa não tem o que comer, se a pessoa não tem o que vestir, né, como é que eu posso falar que eu estou criando os meios adequados para que essa pessoa também alcance a vida boa? Então o bem-estar social, ele faz parte do bem comum, né? É um dos aspectos que o bem comum, sobre o qual o bem comum tem que refletir, né? E o terceiro é a paz, né? A segurança, quer dizer, a segurança da sociedade, né? A paz interna da sociedade e a segurança daquela sociedade. Isso, evidentemente, está muito mais na mão dos governantes do que de cada cidadão, mas faz parte do bem comum, faz parte dessas condições que eu tenho que criar para que as pessoas possam empreender, segundo a sua liberdade, o caminho para a felicidade, né? Por exemplo, a guerra na Síria, né? Como a gente pode falar, não vai? Busca, né, a vida boa, a sua felicidade. O país, né, os governantes não estão dando as condições necessárias para que as pessoas façam isso, porque não tem paz, não tem segurança, né? Então essas três coisas são importantes, né, para que o bem comum seja alcançado em cada grupo. Bom, o Estado, evidentemente, ele tem um papel muito importante sobre a promoção do bem comum, né? Ele tem que zelar pela sociedade civil, né, que são todas essas organizações, né, que brotam voluntariamente na nossa sociedade, seja por um impulso de caridade, ou ONGs diversas, sindicatos, tudo isso são
associações espontâneas que nascem em sociedades livres, né, que o Estado tem que zelar por isso, né, tem que zelar pelos seus cidadãos, né, e tem que zelar pelas instituições intermediárias, que são as empresas, por exemplo, as escolas, né, o Estado tem toda uma responsabilidade com relação ao bem comum da sociedade, né, e a gente vai ver na última live sobre isso, né. Claro, né, nesse sentido, o Estado tem que sempre orientar, né, a base, né, as condições para que as pessoas possam alcançar o seu progresso. Progresso enquanto pessoa, né, enquanto trabalhador, enquanto membro de uma família, como for, mas as pessoas têm que progredir enquanto ser humano, né, com base sempre na verdade, né. Bom, vamos falar um pouco, pensando nesse bem comum, sobre a situação da pandemia, né, segundo esse raciocínio que eu fiz, né, uma reflexão, né. Bom, o Estado tem o dever de zelar pela sociedade civil, pelos cidadãos e pelas instituições intermediárias, né. Vamos pensar como é que é esse vírus, né. Ele é um inimigo desconhecido, ninguém abrange totalmente como ele funciona, a gente sabe que ele tem uma rapidez de transmissão, e isso é um problema, né, porque muitas pessoas podem ficar doentes ao mesmo tempo, e o sistema de saúde de qualquer país pode colapsar, né. A letalidade é baixa, é menor, né, do que, por exemplo, as doenças cardiovasculares, né, mas tem esse problema da rápida transmissão e do desconhecimento do vírus, né. A gente não tem vacina, né, a gente não tem experiência suficiente do que fizeram outros países para que a gente possa acertar, né, porque o mundo inteiro, existem fases diferentes, mas o mundo inteiro está com o mesmo problema. A gente não tem assim, nossa, esse país fez isso, fez aquilo, fez aquele outro, então tem um protocolo, eu vou fazer. Não existe. E outra coisa que não existe é a bola de cristal. A gente não sabe. Por isso que tem tantas opiniões, né? Mas elas são opiniões. E a gente vai na tentativa e erro. A gente está vendo o que está acontecendo. Então, a gente está num momento de reação à pandemia, né? E a gente está esperando para ver o que vai acontecer. Então, diante do medo, né, do medo que colapse, por exemplo, o sistema de saúde, que tenha muitas mortes por conta disso, que se vive um trauma, que foi o trauma que viveu a Itália, provavelmente continua vivendo, que é escolher quem vive, quem morre, né, uma espécie de eugenia ali, né, de idosos, né, e pessoas que têm outras doenças pré-existentes. Então isso gera um medo, né, um medo. A reação, quer dizer, a primeira coisa que se pode fazer é um isolamento social. Você desconhece o inimigo. Eu fiquei lembrando, deve ter acontecido com vocês também, né? Quando eu era pequena, se a mamãe ficava furiosa comigo, a primeira coisa que eu ia fazer é me esconder. Não vou lá ficar esperando, né? Ela levei umas boas palmadas na vida, não tem nenhum trauma. Não ia ficar esperando ela vir atrás de mim, eu ia me esconder, né? Isso é o normal, né? Diante do medo, você se esconde. Então, o isolamento social é uma reação natural. Eu não estou falando que isso tem que ser para sempre ou, né, que essa é a única alternativa, mas por agora, né, é uma ideia, né? É uma ideia, né? Tem outras ideias surgindo, né? Teste em massa, conseguir, né? Mas por enquanto a gente não tem isso, a maior parte dos países não tem isso, a gente não consegue ver o caminho do vírus, né? Então é uma situação de incerteza, tá? Uma situação de incerteza. Isso é importante a gente saber, né? É uma reação diante do inimigo que é comum e que a gente não quer é a transmissão, né? Quando se pensou, né, os governos ou o próprio Estado, né, se pensou nesse isolamento social, se pensou nisso. Não, primeiro vamos pensar que para não transmitir isso, porque a gente sabe que se o negócio pega, a gente vai ficar com o sistema de saúde colapsado,
e disso a gente já viu em outros países o que pode acontecer, o que pode acarretar para a sociedade, né? Enfim, então vamos pensar no isolamento social, tá? Muito por cima de qualquer opinião política. Lembre, a filosofia, ela contempla a realidade. Nós estamos na realidade do isolamento social, né? O que eu falei para vocês é uma reação natural. Eu não estou falando que tem que ser para sempre, não estou falando que tem que ser um mês, quer dizer, ninguém sabe, né? Dizem que o Brasil entrou antes, isolamento social, os Estados Unidos demorou para reagir, que a Itália demorou para reagir. Então, estamos aí um pouco tentando fazer o melhor, né? Então eu penso o seguinte, né? Minha reflexão a gente está ainda na primeira reação e a gente está nesse isolamento social. Quer dizer, aqui no Brasil a gente está, em São Paulo, ouvi rumores por aí que talvez continue por mais um tempo, porque aumentou o número de mortes em 24 horas. Então, são reações, né? São reações que visam salvar vidas, mas também através do não colapso do sistema de saúde, né? Esse é o raciocínio que está por trás. O que acontece com o isolamento? Você começa o governo, eu digo o governo federal principalmente, ele tem que conseguir fazer um equilíbrio, porque a gente sabe quais são as consequências que nós já estamos vivendo, que a gente já está vendo em outros países, nefastas da economia de um país, principalmente no que tange a trabalhos e desemprego, né? Então isso o governo federal, ele tem a responsabilidade sobre os cidadãos nesses dois aspectos, né? Na saúde, né? E também com relação à economia, isso a gente já sabe, né? Então, o que tem sido feito, né? Isso é bom a gente pensar, né? Então, proteger o cidadão, né? Proteger o cidadão, evitar o contágio, evitar que falte atendimento, né? Isso são medidas de proteção dos cidadãos que o governo tem pensado, né? Hoje, eu escutei que vai ser obrigatório, vai ser uma lei, aqui em São Paulo pelo menos, é obrigatório usar máscara nos meios de transporte públicos. É uma lei, né? Imagina, né? São medidas que o governo vai tomando em situações excepcionais, né? Como a que a gente está vivendo. Então, são medidas de proteção do cidadão, né? Para que não se propague, né? Essa situação, né? Sociedade civil, o que tem sido feito, né? Proibir reuniões com muita gente, né? De tudo quanto é tipo, né? Culto, né? E etc. Instituições intermediárias, né? As escolas fecharam, bares e restaurantes fecharam, só está aberto a princípio atividades que são essenciais, né? Então esse é o raciocínio do governo, né? Em tentar proteger, tentar equilibrar as esferas, né? E aí tem um outro problema, que é o desemprego. Então o governo tem que fazer um equilíbrio aí, né? Eu não vou falar para vocês numericamente, que é uma visão um pouco utilitarista, né? Onde morre mais, né? De pessoas desempregadas ou pessoas de coronavírus. Primeiro porque a gente não tem dados suficientes para fazer essa conta. E depois que isso é uma visão bastante utilitarista, né? Quer dizer, onde eu consigo o máximo de bem em cada canto. Eu tenho que olhar a situação concreta, né? Então fez o auxílio emergencial, facilidade de adquirir linhas de crédito para as empresas, para que não precisa ser feita a demissão, negociações de dívidas, né, com fornecedores, por exemplo, com bancos, e outros estímulos à economia, né, que o governo tem procurado fazer, embora a gente saiba que isso não é suficiente. Mas só para explicar, né, todo esse jogo de cintura do governo, e para a gente entender que realmente a gente está num momento de incertezas. Então, na hora da gente formar a nossa opinião, é importante a gente ter em conta a nossa situação real, né? E a situação real é incerteza, né? Incerteza. Por exemplo, a gente nem sabe, ainda não está comprovado, se quem pegou o coronavírus está imunizado. Incerteza, né? Agora estão descobrindo que o coronavírus também afeta o sistema nervoso central. A gente não sabia disso. Estão estudando a letalidade da doença em crianças, que a gente pensa que não acontece nada com elas, né?
Então a gente está num momento de incerteza. Muitos laboratórios fazendo pesquisa para descobrir a vacina, tinha um super promissor num laboratório de Chicago, deu tudo errado, agora tem a Pfizer, bom, enfim, são incertezas. Isso é bom a gente pensar na hora de formar nossa opinião e que também a gente procure ponderar, né? E que não tem problema se às vezes a gente muda de ideia, porque está todo mundo na incerteza, né? Bom, dito isso, vamos analisar especificamente a família e a escola, né, as amizades e as tradições no meio desse contexto. Só que, claro, primeiro eu vou explicar o que é cada uma dessas coisas, né? Então, todas essas partes, todos esses atores fazem parte do primeiro anel que eu falei para vocês, que chama comunidade de amizade, né? A comunidade de amizade é o nosso círculo menor de convivência, né? E é ali onde a gente aprende basicamente a amar e a ser amado. Por isso que é tão importante, né? E o núcleo principal é a família, né? Todas as medidas tomadas pelo governo afetam a família. Não tem nenhuma que não vá afetar, porque a família é o núcleo da nossa sociedade, a nossa célula máter, né? É aí, né, onde tudo impacta, né? Portanto, é importante a gente pensar na família, né, e na proteção que essas famílias têm que ter, as nossas e as de todos, né? Bom, na família é onde a gente tem essa aplicação primordial do princípio personalista, né? Que é respeitar e promover o valor de pessoa do outro. Na família é onde a gente é amado incondicionalmente. Não importa a minha personalidade, não importa o que eu faça, né? É incrível, né? Eu sempre fico assim de cara, né? Porque tem visita a presídios e a mãe vai visitar o filho que está lá preso. Quer dizer, amor é incondicional dentro da família. Pelo menos assim deveria ser, né? Dentro da família. Então, o que acontece no momento de isolamento, né? A gente tem uma estreita convivência familiar, que talvez, quer dizer, muitos não estejam habituados, né? Agora, muitas coisas, muitas consequências desse isolamento dentro da família é simplesmente um agravamento de um problema que já estava lá, né? Não é que de repente o isolamento vai destruir todas as famílias, não é isso, né? É um momento difícil, sim, mas situações mais graves dentro da família, na verdade, é um agravamento de uma situação que já estava lá, né? Algo que já não estava bom, né? Desentendimentos, por exemplo, né? Às vezes muitas vezes já não havia uma comunicação, um diálogo entre o casal, por exemplo, fico pensando, né? Tem um monte de videozinho por aí, né, de tiração de sarro disso. É uma tristeza, a gente morre de rir, né? Mas é uma tristeza, né? O casal já não se comunica e aí quando são colocados juntos dessa maneira, né, então aí vem os atritos, né, que às vezes não conseguem ser resolvidos entre os dois, porque antes já faltava essa falta de comunicação, esse diálogo, essa convivência mais estreita, mais amiga, né, entre o casal, né? Então isso pode acontecer, dificuldade com os filhos, né? Às vezes pode ser um agravamento de outro problema. Por exemplo, tem pais que delegam para a escola a educação do filho. Então o que acontece? O filho fica dentro de casa, os pais não conhecem os filhos, não conhecem o temperamento dos filhos, o que aflige, né? Não sabem lidar, né? E isso vai criando uma situação tensa, né? Dentro de casa. Violência doméstica, né? Isso a gente sabe que tem aumentado, e isso é devido ao isolamento mesmo. Eu acho que tem que ser olhado cada caso concreto, eu não vou generalizar aqui isso daqui, mas são violências domésticas de todos os estilos, né? Isso é muito triste, né? Muito triste mesmo, né? Mas é claro, a gente sabe, para chegar num extremo desse, é porque a pessoa já tinha outros problemas, né? Que de repente o marido fica louco, né?
alguma coisa tinha. Outras coisas que agravam essa situação familiar são as preocupações, né? Ou porque eu já perdi o emprego, ou porque eu posso perder meu emprego, né? Então é uma situação de tensão bastante grande dentro das famílias, né? Ontem eu estava escutando um webinar, né, sobre o papel da governança corporativa dentro dessa situação toda, e uma das pessoas que estavam participando, que é um conselheiro aí de uma empresa, ele comentou que ele tinha lido que as vendas da Arezzo de sapatos tinham duplicado nessa quarentena, né? E eu pensava, né, bom, talvez muitas vendas desse estilo tenha duplicado, né? Porque tem muita compra por impulso, é muito fácil você comprar pelo celular, 2 segundos você está comprando, né? Então, são comportamentos que a gente não teria em momentos normais, né? Depois, o que é próprio da família, né? O que garante, eu penso que uma família passe por essa quarentena de uma maneira sofrida, porque não é uma situação normal para nenhum ser humano, a gente não foi feito para ficar enjaulado, nós somos seres sociais e só a nossa relação com a família não basta, né? Mas que vamos passar juntos por isso, né? Quando as relações interpessoais têm, em primeiro lugar, básico, tá? Atitudes de afabilidade. A gente acha que a afabilidade é uma coisa superficial, né? Mas faz parte das virtudes da convivência, é uma virtude, não é uma simulação, né? A delicadeza para tratar uma pessoa, a educação, a cordialidade, o sorriso, né? O saber passar com elegância por cima de coisas do dia a dia que irritam, né? Cada um tem que colocar a sua parte para viver o bem comum da família. Não adianta só a mãe colocar a sua parte para viver o bem comum da família. O pai tem que colocar, os filhos mais velhos têm que colocar, né? As crianças, bom, fazem o que elas podem, mas, né, todo mundo tem que colocar o seu dentro do bem comum da família. Isso sempre, e agora tem uma exigência maior, sem dúvida nenhuma, né? O isolamento social, as consequências disso podem ser agravadas pelo que eu já falei, que é o individualismo, né? Então, ao invés de eu contribuir para o bem comum da família, né, que é o quê? Que é com essa relação interpessoal mais nuclear, né, onde a gente conjuga o nós, né? Não tem eu, você, cada um no seu canto, não deveria ter, né? Mas a gente conjuga o nós, né? Eu estou aqui para contribuir para o bem comum dessa família, né? O individualismo, ele atrapalha, né? Ele atrapalha. Outra coisa que atrapalha essa convivência mais estreita são as moradias, por incrível que pareça, casas muito pequenas, apartamentos muito pequenos, e isso atrapalha demais a convivência, né? E até está se pensando por aí que talvez seja uma oportunidade de trabalho, criar apartamentos maiores, né? Porque às vezes o apartamento não está preparado para isso, a gente foi pego de surpresa, né? Bom, e essa afabilidade, ela se manifesta exteriormente, né? Não adianta eu falar eu amo minha mulher, amo meu filho, mas tá na teoria, mas que me compreendam que eu estou irritado. Não, exige uma boa dose de generosidade essa convivência estreita, né? Se manifesta em comportamentos, em gestos, em palavras, né? Como eu falava, o sorriso ameniza muita coisa, muita dificuldade, né? Compreensão, saber se colocar no lugar do outro, saber que está todo mundo sofrendo, entender, se ajudar mutuamente, para a gente sair dessa minimamente bem, né? Bom, eu pedi para vocês verem o vídeo, né, ou escutar a música dos Titãs, né, sobre a família, e é uma música muito interessante. Eu perguntei para vocês fazerem essa reflexão, o que mudou dos anos 80 para cá, e se você coloca o elemento do individualismo, aí você vê que várias coisas se perderam. Eu vou dar umas dicas, né? Vocês podem ter pensado em outras coisas que talvez eu não tenha refletido sobre isso. Mas quando ele fala almoça juntos todo dia, jantar juntos todo dia, né? Tá junto todo dia, né? Isso é dos anos 80, né? Que eles fizeram essa música.
Mas agora a gente vê cada um janta no seu quarto, né? Cada um janta num horário diferente, que é quando todo mundo pode estar junto em casa, né? Faz muita falta nas refeições você conviver, quer dizer, comer não é só um ato, se alimentar não é só uma coisa corporal, né? A refeição ela tem um valor social bastante grande, né? Isso tem que ser preservado e hoje em dia se perdeu muito por conta também desse individualismo, porque eu trabalho fora, eu chego cansado em casa, então eu já não quero muito papo e etc, né? Isso, por exemplo, é um ponto, né? Outro ponto que fala na música é do bebê, né? Que tem o choro do bebê é estridente, né? Quando a gente vê televisão, né? Aí você vê o quê? Você vê que tinha uma televisão na casa, né? Todo mundo estava junto, né? Todo mundo estava junto. Então isso a gente se perdeu. E essa perda do bem comum da família, que foi deixada de lado, infelizmente, agora a gente está sentindo o prejuízo, né? Os frutos dessa atitude, que às vezes a gente não percebe. Não estou falando que tá todo mundo fazendo isso de propósito, não mesmo, porque acho que todo mundo que quer é o bem mesmo, né? Mas talvez a gente devesse aprender com essa pandemia a se voltar mais para os outros, né? Na nossa família, né? Arregaçar as mangas e colocar ali o nosso, né? Algumas perguntas, né? Pra gente se fazer, cada um pense, né? Será que dentro da minha casa eu apenas suporto as outras pessoas? Quantas mágoas será que a gente não tem? Isso a gente tem que varrer fora, né? Aproveitar essa pandemia para repensar em nossos valores, né? Quer dizer, a família é o que de mais seguro a gente tem, é o lugar que a gente sempre pode voltar, né? Então acho que é um momento interessante, né? Agora, claro, não estou defendendo o isolamento perpétuo, né? Ele não pode mesmo durar muito tempo, porque a gente não aguenta, porque nós somos seres de natureza social. O que vai acontecer? Eu não sei, né? Porque, como eu disse, não tenho bola de cristal, né? Mas estender esse isolamento durante muito tempo não vai favorecer muito mais, né? Escola, né? Por que precisa da escola, né? A família, ela dá educação para os filhos até um determinado ponto, né? A educação tem que continuar. E a escola, o que ela faz é ajudar os pais na educação dos filhos. Essa frase é muito importante. A escola, ela ajuda os pais na educação dos filhos. Ela ajuda, ela não substitui, né? Os pais sempre têm a prerrogativa da educação dos filhos, sempre, né? São eles que zelam pela educação dos filhos. Por isso que é tão importante os pais escolherem muito bem a escola onde os filhos vão estudar, saberem exatamente o que estão ensinando para o seu filho, para você não ter uma surpresa depois, né? Tá ao par do que acontece ali, né? Porque sou eu que escolho, né? Sou eu que indico, sou eu que acompanho, eu que decido a educação que eu quero dar para o meu filho, né? A gente só compartilha, né, essa educação, né? Bom, então, na escolha da escola, o que eu tenho que fazer é escolher aquela escola que tem os mesmos valores éticos que eu tenho, né? Eu não posso escolher qualquer uma, não, eu vou escolher essa escola porque ela é que mais põe as pessoas no vestibular. Bom, no nosso país, infelizmente, é necessário porque a gente tem esse sistema para entrar na faculdade. Mas eu tenho que ver muito bem que tipo de educação, que tipo de comportamento está sendo a referência para o meu filho, né? Isso é importante, né? Os pais têm o direito de escolher a escola dos filhos, tem sempre a questão do homeschooling aqui no Brasil, que não é aprovado ainda, pelo menos. A escola tem uma função muito importante de sociabilidade, né? É ali que a gente aprende muitas das virtudes cívicas, né? Onde a gente tem contato com pluralidade de ideias diferentes das nossas, a gente sai ali do nosso núcleo familiar, né? Que a gente já sabe como pensa, né? A gente é amado condicionalmente, daí eu vou para um lugar em que ninguém me conhece, e aí eu tenho que lapidar a minha personalidade, eu tenho que aprender a dialogar, eu tenho que aprender a ter um espírito crítico saudável, aprender a conviver com pessoas diferentes de mim,
né? É ter flexibilidade, etc. Tem tantas outras coisas que a gente aprende na escola, né? Bom, coronavírus, né? Pandemia, vamos lá. Causou muito problema as crianças terem que sair da escola, isso sem dúvida nenhuma, né? Primeiro porque hoje em dia, pai e mãe trabalham fora, muitos deles, né, trabalham fora, isso é uma situação que não vai ter volta mais na nossa sociedade, com certeza. E ter os filhos em casa o dia inteiro e tendo que fazer home office é todo um combo aí que é pesado, né? E ter aulas online, que foi uma coisa que o governo teve que fazer, era proibido ter aula online, escolas dar aula online, mas por conta da pandemia e do momento extraordinário foi liberado para esse momento, né? Então as crianças estão tendo aula online, os pais têm que seguir e tem as lições, e muitas vezes, como os pais trabalham fora e só chegam em casa à noite, né? As crianças vendo que os pais estão em casa querem ter atenção, né? Querem que os pais estejam com eles, etc. Então é toda uma problemática, né? Que pode gerar alguns problemas mesmo, né? Que já se prevê e que já está acontecendo, né? Uma coisa que está surgindo é o burnout parental, né? O burnout é uma expressão típica para ser usada a Organização Mundial da Saúde, em 2000, acho que ano passado, colocou ali o burnout no código, né, de doenças, como uma doença específica para o trabalho. Você não usa burnout para nenhuma outro problema de saúde mental, né? Mas, né, mutatis mutandis, o burnout parental é isso. Você tem uma sobrecarga de tudo quanto é lado, né? A convivência estreita, a casa pequena, são os filhos dentro de casa, você tendo que acompanhar. Então existe esse perigo, né? E provavelmente essa sobrecarga muitas vezes está em cima da mulher, né? Ela tem mais propensão a isso, né? Pela sua própria característica e maneira de ser, né? Então é uma situação bastante delicada dentro da família, né? Da família que tem filhos, né? Por outro lado, né, famílias que têm filhos mais velhos estão tendo eu conheço pelo menos várias famílias que estão tendo experiências positivas, porque filhos que não ajudavam em casa, de repente começaram a se oferecer para ajudar, né? Então, uma possibilidade de conjugar o nós ali que antes não se tinha, né? O estreitamento de laços, tem um lado positivo que também tem que ser aproveitado, né? Bom, terceiro ponto, a amizade, né, dentro da comunidade de amizade. Bom, a amizade, ela é sempre de dois, não existe uma amizade de um lado só, né? Você tem que ter uma certa correspondência. Esse amor afeto, né, esse amor de benevolência, esse amor desinteressado, o amor incondicional, né, para que haja uma amizade, você tem que ter uma correspondência do outro lado, né, da outra pessoa. Então a amizade, não existe amizade só, eu sou muito amiga dela, mas ela não é minha. Não, então é que não existe amizade, né? Aquilo que se diz, né? Quem encontrou um amigo encontrou o tesouro, encontrou mesmo, né? Quer dizer, aquele amor desinteressado. E esse amor desinteressado não quer dizer que a pessoa vai simplesmente concordar com tudo que você faz, né? Quer dizer, um amigo verdadeiro, ele também sabe sinalizar quando você está indo para o mau caminho. O Aristóteles, ele tem no que ele escreveu, Ética Nicômaco, que ele fala sobre amizade, ele menciona uma coisa que é muito interessante, que chama o conselho amistoso. Porque o que acontece? Eu não preciso passar por todas as experiências possíveis e imagináveis para eu aprender qual é o caminho da vida boa, né? O conselho do amigo tem muito peso, né? Quer dizer, ele pode me aconselhar, né? E porque ele é meu amigo, ainda que eu veja diferente, eu vou confiar nele, mas é preciso que tenha essa amizade, né? Então a amizade também é muito importante na formação da nossa personalidade, né? A gente fala das más companhias, mas é que a gente tem que estar de olho, né? Para nós, né? Para os filhos,
saber com quem eles andam, sem dúvida nenhuma, principalmente na adolescência, que é uma época em que pesa muito, né, a opinião da turma, mas para nós mesmos, né, quer dizer, as más companhias nos influenciam, porque são pessoas que a gente tem amizade, né, e por isso elas, se acaba, né, a gente acaba se comportando como essa pessoa, porque a gente não quer perder a amizade ou porque sei lá o quê. Então, o conselho amistoso, né, verdadeiro, né, é aquele conselho que nos vai levar ao bem, né, à vida boa. Não é faz o que o seu coração mandar, porque às vezes o que o coração manda, o que os afetos mandam, não é o melhor para nós. E às vezes é difícil passar por cima, mas a gente tem um amigo do lado, né, aquilo lá se torna mais fácil, né, um companheiro, né, uma companheira. É claro que o que a gente vê, né, quer dizer, o individualismo enquanto tal, ele prejudica as amizades, né? Às vezes a gente até nem sabe mais como que é ser amigo das pessoas, né? Que é uma coisa que se constrói, né? E aí a gente tem que passar por cima, né? A música do James Taylor que eu passei para vocês, a letra fala justamente disso, né? Quando a gente escuta, quando a gente lê a letra, a gente vê que é um amor de amizade incondicional. Em qualquer momento, em qualquer época do ano, né? Verão, primavera, outono, inverno, eu vou estar aí, basta você me ligar, eu vou até você, quer dizer, pessoalmente eu vou te ajudar, não vou mandar uma mensagem pelo WhatsApp, falar alguma coisinha pelo Facebook, não. Eu vou estar aí, né? Precisou de mim, eu tô aí, né? Eu tô pro que precisar, né? É uma ajuda rápida, né? E eu queria só terminar, porque já está quase terminando o tempo da live, contando de um colega meu do MBA, que eu não sei se ele está me assistindo aí, mas que a gente um dia, o grupo, né, um pequeno grupo do MBA, a gente quis fazer uma conferência para se encontrar, para conversar, porque como a gente não pode sair para estar com as pessoas, muita gente tem feito isso. E eis que eles estavam com a mulher, ele estava com a mulher, né, e toda arrumada, aperitivos, vinhos, né, e tal, como se fossem sair. Ele falou assim, a gente tem que fazer isso, senão a gente fica louco, né? Então, todo mundo está tentando conseguir coisas para manter as amizades. Gente, eu vou ter que terminar, porque daqui a pouco vai cair, né, a live no Instagram. Faltou falar das tradições, eu sei que as lives estão sempre devendo, mas eu prometo que eu vou tocar nesse assunto, porque é importante na próxima live. E muito obrigada por mais essa audiência, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me mandar os seus comentários e considerações de qualquer gênero, desde como está o ambiente, a minha roupa, o conteúdo, né? Eu vi que tem uma pergunta aqui, eu vou responder, não se preocupe, é uma pergunta importante, na próxima live eu vou responder, tá? E bom fim de semana para vocês, segunda-feira a gente se vê. Tchau, tchau.